Olá, cambada de vagabundos, tudo bem com as meninas? Bem-vindos ao mais novo canal Mr. Fawkes. Hoje vou contar um pouco sobre um homem, um mito, uma lenda, um cabaço. Ele mesmo, Guy Fawkes. Você já deve ter visto essa máscara em muitos lugares. Seja no filme V de Vingança, ou como símbolo do grupo Anonymous, enfim, você já deve ter visto essa porra, e se não viu, você é um grande retardado. Pois saiba que essa máscara do caralho foi inspirada em um soldado católico. Guy Fawkes, também conhecido como Guido Fawkes. Foi um soldado inglês, católico que teve participação na conspiração da pólvora, na qual se pretendia assassinar o rei protestante, Jaime I da Inglaterra, e os membros do parlamento inglês, durante uma sessão em 1605. Para assim dar início a um levante católico. Guy Fawkes era o responsável por guardar os barris de pólvora que seriam utilizados para explodir o parlamento durante a sessão. A conspiração da pólvora foi liderada por Robert Catesby, que foi executado, assim como outros católicos insatisfeitos, cujas atividades eram consideradas subversivas, pois pretendiam restaurar o poder temporal da Igreja Católica na Inglaterra, que havia rompido com a Igreja Católica, e foram duramente reprimidas durante o reinado de Jaime I, que era protestante. Os conspiradores pretendiam explodir o parlamento utilizando 36 barris de pólvora estocados sob o prédio durante uma sessão na qual estariam presentes o rei e todos os parlamentares. Guy Fawkes, como especialista em explosivos, seria responsável pela detonação da pólvora. O grande problema era que o parlamento inglês também era frequentado por políticos católicos, que eram considerados inocentes pelos golpistas. Cartas anônimas foram então enviadas às casas desses políticos, solicitando que não fossem nas sessões no dia que o plano seria executado, e que a carta fosse queimada depois de lida. William Parker foi um dos que recebeu a carta, e ao invés de ficar calado e na sua ocusão levou a mensagem ao rei. E por essa cozice do caralho o barão recebeu ao longo de sua vida uma grande recompensa anual, vinda do rei. O rei, após saber da intenção de se explodir o parlamento, mandou que se revistasse o prédio, e acabaram encontrando Guy Fawkes guardando a pólvora. Capturado, Fawkes permaneceu bem cuzão em seu interrogatório, identificando-se como John Johnson, e negando-se a fornecer informações aos seus captores. Quando lhe perguntaram o motivo de estar em posse de tanta pólvora, respondeu que a pólvora era para explodir todos vocês, desgraçados bêbados de Scott, de volta para as montanhas sujas de onde vieram. Quando você for interrogado, faça igual ao Guy Fawkes. Fawkes admitiu sua intenção de explodir o parlamento e lamentou seu fracasso. Sua coragem acabou rendendo certa admiração por parte do rei, que o descreveu como um homem de resolução romana. Até o rei o achou um mito. Essa admiração não evitou que o rei ordenasse sua tortura, de maneira progressiva e planejada. Ser um mito não o impediu de se foder. Para a surpresa do torturador, Fawkes inicialmente resistiu aos tormentos sofridos, e não forneceu informações significativas além de declarar que rezava todo dia a Deus para o avanço da fé católica e a salvação de sua alma podre. Menininho de Jesus e bem educado. Após mais de uma semana de tortura, Fawkes cedeu e entregou o nome de 8 conspiradores, que foram condenados à morte. Além de religioso fanático e terrorista, Fawkes terminou a vida sendo também um cagueta. Sua assinatura de confissão, que era pouco mais de um risco ilegível, mostra a brutalidade das pirocadas que ele deve ter sofrido durante suas sessões de tortura. A morte de traidores da pátria era bem de boa. Primeiro, o condenado era enforcado até perder o ar. Quando estivesse à beira da morte, era resgatado, reanimado, e teria os testículos cortados e queimados em frente de seus olhos. Depois, o peito era aberto, o coração retirado e atirado na sua própria cara. Em seguida, a pessoa, que a essa altura já morreu com tanta porra diferente, tinha os seus membros amarrados a 4 cavalos, que eram chicoteados para seguirem em direções opostas, até que o corpo estivesse esquartejado. As partes cortadas eram enviadas para toda a Inglaterra para servir de exemplo ao que acontecia com opositores do rei, enquanto a cabeça permaneceria exposta na Torre de Londres. Muito leve essa punição. Fawkes e os demais conspiradores que ele mesmo dedurou, foram condenados à morte.
em um último ato de desafio antes de ser conduzido ao local de execução. Fawkes conseguiu escapar dos guardas e pular de uma escada, quebrando o pescoço e evitando assim a tortura. Preferiu morrer do que perder a vida, muito lógico. Seu corpo foi esquartejado e exposto publicamente junto com o dos outros conspiradores. Ainda nos dias de hoje o rei ou rainha vai até o parlamento apenas uma vez ao ano para uma sessão especial, sendo mantida a tradição de se revistar os subterrâneos do prédio antes da sessão para que nenhum outro maluco tente explodir todo mundo. Fawkes é chamado pelos engraçadinhos como o único homem que entrou no parlamento com intenções honestas. Na Inglaterra até hoje existe a tradição de celebrar no dia 5 de novembro a Noite das Fogueiras para comemorar o fracasso da conspiração. Nesta noite bonecos com a imagem de Fawkes são desfilados na rua, agredidos, despedaçados e por fim queimados. Uma tradição bem saudável. Depois de tudo isso, Fawkes, que era tido como um bandido, acabou virando um mártir, servindo de referência para muitas pessoas, inclusive para este canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se não gostou vai se fuder. Até o próximo vídeo, seus bichas.